Fala pessoal, iniciando mais uma análise aqui na Tide e hoje a gente vai falar sobre o ataque da equipe do Campo Grande Cobrarés. A gente vai fazer a análise em cima da grande final da Super Final, que foi a partida entre Cobrarés e Vasco. Então a gente escolheu uma campanha que traduz muito bem o que o Cobrarés construiu durante essa competição, né? Então aqui nessa campanha a gente vai ver um pouquinho de quick game, a gente vai ver muitas jogadas envolvendo corrida, né? Então a bola sendo passada para as recebedoras antes das 5 jardas, para que as mesmas quebrem o primeiro tackle e ganhem jardas pós-recepção. A gente vai ver muitas rotas verticais, a gente vai ver jogadas de corridas laterais com bloqueios das recebedoras. Então é uma análise muito complexa, né? Mas é legal de a gente conseguir ver em uma campanha, né? Um resumo do que é o ataque do Cobrarés, né? E toda a sua excelência que foi durante toda essa competição. Então, nessa primeira descida, a gente vai ver um conceito de quick game, né? Então, nada mais do que 4 hits, né? Então, todo mundo atacando vertical na sua primeira fase, fazendo essa quebra, né? E esperando a bola, né, em velocidade para ganhar, fazer essa recepção nas 5 jardas, né? E assim conseguir quebrar o primeiro tackle e tentar ganhar jardas com as próprias pernas. Então a gente vê o snap sendo dado, a QB já olha para número 19, né? A recebedora isolada aqui, já lança esse passe com muita precisão. A 29, desculpa, a 29 vai quebrar o tackle, né? E consegue já um grande avanço na primeira descida, né? Então já garantindo ali na casa de 5 a 7 jardas de avanço para a equipe do Cobrarés. Então, segunda descida para o Cobrarés. Se na primeira descida a gente viu o Cobrarés utilizando o conceito de quick game, né, num conceito de all hits, com um passe muito rápido para a recebedora isolada, para que ela conseguisse ganhar jardas com as próprias pernas, aqui nessa segunda descida elas vão mudar um pouquinho o padrão, porém o conceito segue o mesmo, tá? Então o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver uma rota vertical da recebedora do lado forte, né? Então ela vai atacar leverage interno uh, contra essa defensora externa. Assim que ela virar o quadril, que ela forçar esse turn para dentro, né? Ela faz o corte para fora e ataca na fade, né? Então ela consegue se desvencilhar da marcadora ganhando leverage externo na vertical. Aqui a gente vai ter a slot vendendo vertical na sua fase inicial e cortando para post, procurando espaço no fundo do campo. A gente vai ter a snapper fazendo um release externo em relação a blitzer inicialmente e aí cortando, né, em direção à sideline. E aqui a gente vai ter a número 29, né, cadenciando um pouquinho a sua rota, né? Não é uma espécie de hit, posso dizer, né? Então a QB faz a primeira leitura para o lado forte e assim ela larga essa bola em velocidade na 29 para que novamente ela quebre o primeiro teco e tente ganhar jardas com as próprias pernas, assim, né? Reduzindo a distância para o meio e forçando uma terceira curta para a equipe do Cobrarés. Então a gente vai ver o snap sendo dado, a QB faz o, a, o primeiro passo, né? Ela faz ela abre o quadril para o lado forte do campo, né? Então fazendo essa indução de que o passe pode ser para aquela direção, né? Principalmente no quick game. Porém, ela volta, né? A leitura para a recebedora isolada, ela vê que ela está com um cushion muito considerável em relação à defensora da equipe do Vasco, Almirantes. Então ela larga esse passe na 29 para que novamente ela consiga, né, tentar quebrar esse primeiro tackle e ganhar, né, o avanço com as próprias pernas. Ela acaba sendo tacleada, né? Porém, uma excelente posição de campo, né, já colocando a equipe do Cobrarés numa terceira curta para o meio. Então, terceira descida curta para a equipe do Cobrarés. Se nas duas primeiras descidas a gente identificou um conceito de quick game e também dando essa opção de um screen pass ali, né, com a recebedora isolada para ganhar jardas com as próprias pernas, aqui nessa terceira descida o Cobrarés vai utilizar um conceito de corrida, né? Então o Cobrarés corre muito bem com a bola, né? E mostrou isso em toda a competição. E elas fazem algo que é excelente, né? Elas conseguem fazer os bloqueios de forma eficaz, né?
Então, bloqueando assim, né, as defensoras de forma legal, a gente já vai falar sobre isso, e aí liberando, né, uma das suas recebedoras com a bola, né, por trás desses bloqueios para conseguir os ganhos de jardas, né, para o objetivo, né, principalmente nesse caso, né, a linha de first down, no qual o Cobrares quer conquistar essa primeira descida. O que a gente vai ver aqui, né? A gente vai ver a recebedora lá em cima, né, que está isolada, atacando uma hit, né, ela vai verticalizar e só vai parar aqui logo depois do objetivo, né, então sendo uma leitura de check down, caso a quarterback faça vocês vão ver que é uma jogada de RPO, né, então ela vai fazer o play action e ela pode ter a opção de ficar com a bola para o passe ou entregar a bola para a corrida. Como é uma jogada de corrida, então ela vai ficar no check down lá na hit, né, então segurando uma das defensoras do Vasco, enquanto a snapper aqui e a recebedora isolada desse lado, né, elas vão atacar vertical e fazer dois bloqueios, né? Então, o bloqueio é permitido no flag, né? Então, por mais o que a gente tem que levar em consideração para ele ser permitido, né? Você pode vender vertical e parar, tendo um segundo parado no seu lugar, você tem o direito de lugar, então você pode permanecer lá executando esse bloqueio, né? Principalmente para jogadas de corrida, né? Então a gente vai ver que é slot que vai receber esse handoff, fazer o play action com a QB e vai correr por trás desses dois bloqueios. Então a gente vê o snap sendo dado, a recebedora isolada já está vendendo vertical para quebrar na hit, né? Aqui a gente vê a bola sendo entregue e aqui é o interessante, né? A gente vê o bloqueio pela 29 e pela snapper, né? Elas executam o bloqueio, tendo-se um segundo de vantagem ali para garantir o direito de lugar e aí assim permitindo, né, que a corredora ganhe o first down e ainda consiga, né, ganhar umas jardas extras ali após o ganho do objetivo. Então, primeira descida para a equipe do Cobrares. Primeira descida para a equipe do Cobrares. E aqui a gente vai ver o mesmo conceito, né? Porém, agora com 3 bloqueios simultâneos. Então, a gente vai ter a snapper executando essa fase vertical aqui com release externo em relação a blitzer, né? E aí vai executar um block. Aqui a gente vai ter a recebedora, a slot, no caso, buscando um segundo nível, né? E aqui a gente vai ter a isolada, né? Buscando o terceiro nível de bloqueio. Então elas vão fazer basicamente 3 níveis de bloqueio, né? Para que a número 19 consiga, né, ganhar o corredor e ganhar jardas com as suas próprias pernas. Então o Cobrares novamente mostrando que corre muito bem com a bola e a gente vai ver isso agora no vídeo. Então a gente vê o play action sendo feito novamente pela equipe do Cobrares. E aqui a gente vê, né, o bloqueio em 3 níveis, né? Então a gente tem a snapper e as duas recebedoras, né, fazendo esse bloqueio triplo, né? E fazendo com que a número 19 aqui consiga ganhar esse corredor, né? Impedindo, né, o avanço imediato das defensoras do Vasco. Então dificulta para a equipe do Vasco com esse bloqueio, né? Então elas têm essa dificuldade de chegar na recebedora que está correndo com a bola e aí ela consegue, né, ganhar essas quase 10 jardas aí com apenas a corrida pela lateral. Então ela corre justamente por trás dos bloqueios, o Vasco cerca ela, né, a defesa do Vasco cerca ela para o gang tackle e aí consegue, né, o tackle. Porém, ela já consegue um grande avanço ali de praticamente 10 jardas. Então, excelente jogada do Cobrares, mostrando, né, que o simples é muito eficaz, né, independente do nível que você está jogando. Então, segunda descida para o Cobrares. Aqui elas mantêm a formação, né, só trocando o lado da isolada. E o que a gente vai ter aqui? Né? A gente vai ter uma rota vertical por parte dessa isolada, né, levando a defensora externa para o fundo, a slot atacando aqui uma hit, a snapper atacando hit também para o espaço, né, então atacando esse espaço da blitzer, e aqui a gente vai ter a rota percorrida pela número 29, né, ela vai sair fazendo, ganhando, né, o leverage interno em relação
a essa defensora interna e aí vai cortar uma out, né, nas costas da mesma, buscando essa recepção quase ali na sideline. Então a gente vê, né, mais uma coisa também que a gente esqueceu de falar aqui para vocês, é a quantidade de variações que a QB também executa, né? Volta e meia ela está em shotgun, às vezes ela está em under center, então ela está sempre variando, né, esse, esse espaço entre ela e a center, né? E também dificultando a leitura e entendimento em questão da defesa, né? Então sempre deixando algo de forma um pouco mais imprevisível do que o comum. Então a gente vê as rotas se desenvolvendo, né? E aí a rota pelas costas da defensora interna, né? Então a 29 ganha o leverage interno ali entre a defensora e a blitzer e força, né, ela ter que fazer o turn para o lado oposto, né? Então isso facilita que ela tenha essa desvinciliação da marcação e aí ela consegue fazer esse catch. Vai quebrar o primeiro tackle, porém é tacleada ali na linha de 1 ou 2 jardas, né, da equipe do Vasco. Então, terceira descida para o gol para a equipe do Cobrares. E aqui a gente vai ver uma jogada bem interessante, né? Um conceito de goal line. A gente vai ter uma dragão, né? Por parte da recebedora do lado forte aqui. Então, ela vai vender vertical, né? Vai ganhar o leverage externo sobre a defensora e vai buscar percorrer o fundo da endzone, né? Nessa dragão procurando o segundo pylon. Aqui a gente vai ter a snapper saindo, né? Ganhando leverage sobre a defensora interna e buscando o meio da endzone aqui, né? Então a sideline. E aqui a gente tem a grande jogada, né, desse conceito. A gente vai ter uma slant por parte da 29, então ela vai sair verticalizando, vai sair fazendo release externo, né? E aí vai cortar essa slant bem rente à linha da endzone, né? Então umas 2 jardas ali para dentro. E nisso somado a quick out aqui da slot, né? Então a gente tem 2 rotas atacando o primeiro pylon, a direção do primeiro pylon, né? Então isso gera uma confusão na defesa, né? Por parte das rotas estarem cruzando a favor da quarterback, né? Então entre a linha da endzone e a defensora. E isso, né, vai gerar o touchdown da equipe do Cobrares. Então a gente vai ter, ó, release externo por parte da 29, né? Força o turn da defensora e aí busca a slant em velocidade, né? E a gente pode ver, né, que o tempo das quebras é muito bem sincronizado, né? Isso é algo excelente, né? A gente vê esse conceito sendo executado. A gente tem aqui o ponto de quebra da slant e o ponto de quebra da quick out para fora é exatamente o mesmo tempo. Então a gente vê ambas, ó, fazendo o release externo e cortando para dentro, né? E aí facilita, né? Ganhando esse matchup, facilita para QB achar a 29 livre na slant e assim anotando um belíssimo touchdown para a equipe do Cobrares. E aí a conversão de um ponto para a equipe do Cobrares, a gente vai ter um conceito bem legal, né? Identificando, né, a defesa do Vasco jogando ali de forma individual, né? O Cobrares vai buscar ganhar no matchup, né? Então, o que a gente vai ter? Um conceito de double post do lado forte, né? Então, a gente vai ter post aqui buscando espaço por parte da recebedora do lado forte. E aqui a gente vai ter, né, uma corner post, né? Então ela ataca, faz o double move para cima da defensora e corta, né, pro meio da endzone. Enquanto tem a, a snapper, desculpa, saindo no release externo, né, e atacando em velocidade na flat o primeiro pylon. Então elas geram esse mismatch e aí elas conseguem fazer a conversão de um ponto com a slot, a camisa número 19. Então a gente vê o release externo aqui da snapper em relação à blitzer. A gente vai ver o double move muito bem executado, né, pela número 19. Então ela deixa a defensora em dúvida, né, para se ela vai para corner ou se vai para post. Assim ela gera, né, a separação
e aí consegue, nas costas da defesa, né, anotar a conversão de um ponto. Um belíssimo catch, né? Catch bem... estaria contestado, né, praticamente, com a defensora na disputa dessa bola. E ela consegue essa bola lá no chão, né? E assim anota a conversão de um ponto, né, para a equipe do Cobrares. Então por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa breve análise, né, sobre as campeãs brasileiras. A gente sabe que é um ataque bem complexo, é um ataque que executa muito bem os seus conceitos com as suas recebedoras, né, sabendo percorrer muito bem as suas rotas, usando muito desses artifícios de double move, né, variando o jogo em quick game, corridas laterais com bloqueios, verticais. Então é uma equipe muito inteligente que soube, né, levar isso durante toda a competição e principalmente executar com excelência na grande final. Então em breve a gente vem com mais conteúdo aí para vocês. Espero que vocês estejam curtindo o nosso conteúdo e até mais.